Além dos protestos e da confusão na Alesp ontem, vereadores e deputados do PT entraram com uma ação na Justiça contra a privatização da Sabesp. Beatriz Manfredini tem informações a respeito dessa ação para a gente. O que diz o documento? Manfredini? Lívia, essa não foi a primeira ação protocolada, pela oposição contra a privatização da Sabesp. Pelo menos 4, pelas minhas contas aqui acompanhando toda essa situação, já ocorreram. Muitas foram deferidas pela Justiça de São Paulo e essa especificamente, ela foi protocolada na última segunda-feira, dia 4 de dezembro, antes, portanto, da aprovação da privatização da Sabesp. E essa ação, que foi colocada na Justiça por deputados do Partido dos Trabalhadores, ela diz principalmente que o contrato que o governo de São Paulo tem com o IFC, que é um braço do Banco Mundial, que está promovendo os estudos para a privatização não só da Sabesp, mas também do metrô e da CPTM, por exemplo, é um contrato que não é válido e que deveria ser anulado. É isso, então, que eles pedem na Justiça, para que esse contrato seja anulado, o que pode modificar todo esse processo de privatização. Acontece que alguns processos parecidos já foram negados pela Justiça, mas é importante a gente dizer que mesmo com a aprovação ontem na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, esse processo último agora, ele continua valendo. Então, ele continua rolando na Justiça, a Justiça continua analisando, mesmo com a aprovação, a gente precisa aguardar para ver o resultado. Então, esse é um processo que corre neste momento, colocando ali em xeque essa questão do IFC, dessa parceria governo de São Paulo com o UFC, braço do Banco Mundial, e alguns deputados falam também já em recorrer não só ao Tribunal de Justiça de São Paulo, mas também ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Alguns têm colocado esse ponto, quando a gente conversa com eles, como estratégia. E aí a ideia é tentar argumentar que a forma com que esse projeto foi enviado para a Alesp, como um projeto de lei comum, não é o correto, que eles deveriam ter feito isso, o governo de São Paulo deveria ter enviado o projeto de privatização da Sabesp como uma PEC, o que não ocorreu. Então, alguns deputados já falam nisso, da oposição, de entrar com esse argumento no STF, mas é importante a gente dizer que eles já tentaram usar esse mesmo argumento com a Justiça de São Paulo e tiveram o pedido negado. Fato é que muita água ainda vai rolar, a oposição vai tentar travar o avanço da privatização também nas câmaras municipais, a gente já falou disso aqui no Jornal da Manhã, e enquanto isso, a base aliada do governador Tarcísio de Freitas fala em falta de diálogo por parte da oposição e também de não respeito ao resultado das urnas. Um exemplo é uma fala do deputado estadual Guto Zacarias, do União Brasil, ontem, durante toda aquela confusão na Assembleia Legislativa. A gente até separou um trechinho. Vamos ouvir. O pessoal da esquerda, que disse a favor da democracia, que disse a favor do diálogo, tentando depredar a Assembleia Legislativa, tentando invadir o plenário e, consequentemente, evidentemente, agredir os parlamentares. A Sabesp vai ser privatizada e não vai ser nenhum militante de esquerda, que é um criminoso, na realidade, que vai nos impedir de exercer nosso papel, que é representar a população. O fato, Lívia, é que essa aprovação da privatização foi só o primeiro passo aí desse trâmite, que deve ser longo e que deve durar pelo menos aí a expectativa do governo de São Paulo até o fim do primeiro semestre do ano que vem. Então tem muita água ainda para rolar. A oposição e situação vão continuar brigando sobre o assunto. Há até um movimento também da oposição, Manfredini, para que esses parlamentares atuem nas câmaras de vereadores das cidades atendidas pela Sabesp para tentar impedir o avanço da aprovação dessa desestatização, que também precisa acontecer em nível municipal, nessas cidades onde há esse atendimento da Sabesp. Agora, você citou o trâmite que precisa acontecer agora nos próximos meses. Projeto aprovado, depois vem a sanção de Tarcísio de Freitas. E quais são, então, os próximos passos até efetivamente acontecer a desestatização da empresa? Depois da sanção, Lívia, que está prevista para acontecer ainda neste ano, antes do fim de 2023, por parte do governador Tarcísio de Freitas, aí vem essa segunda etapa que você colocou agora mesmo, a aprovação nas câmaras municipais. Aqui na capital paulista, por exemplo, a cidade de São Paulo representa cerca de 50% da arrecadação da Sabesp. Portanto, a aprovação de um contrato, um novo contrato, precisa passar pela Câmara, precisa passar pelo crivo
de vereadores, porque tem uma cláusula ali no contrato que diz o seguinte, que se mudar esse meio de contrato com a Sabesp, automaticamente o que já está em vigor é cancelado e por isso precisa de uma nova aprovação. E isso não só aqui em São Paulo, diversas cidades vão ter que aprovar novamente um contrato, né, depois desse processo de privatização. No total, são 375 municípios que precisam, então, aprovar nas câmaras municipais essa nova legislação, digamos assim, para a Sabesp, né, para que ela possa operar de forma privatizada. Até por isso a gente contou ao longo do ano que o governador reuniu todos esses prefeitos diversas vezes no Palácio dos Bandeirantes para tentar convencê-los disso. A ideia é que algumas cidades façam essa aprovação por blocos, justamente para ficar mais fácil. Então tem sanção, tem aprovação nas câmaras municipais e só aí a gente começa a ver como essa privatização acontece de fato, com que empresa, quem que vai assumir, por quanto tempo. Tem muita coisa ainda para acontecer, Lívia.